Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Você que crê, vamos cantar e vamos declarar que grandes coisas estão por vir nessa semana, nesse ano, porque Deus nos prometeu que esse seria o ano da excelência. Deus, todo ano Ele prometeu, todo ano que o Senhor nos prometeu algo, nós recebemos. No ano da conquista, grandes graças aconteceram. No ano da visão, nós vimos grandes coisas. Agora no ano da excelência, nós estamos vendo o melhor de Deus se derramar. Você que crê, você que recebe, vá cantando de forma profética que grandes coisas vão acontecer neste lugar, na sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba! Grandes coisas e grandes coisas estão por vir. Vamos! Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vai lá, estenda suas mãos sobre sua casa e declare sobre sua casa isso. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma essa palavra aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Eu quero dizer a você também, eu quero, na verdade, agradecer a toda a equipe técnica que está aqui nesta operação, nesta segunda-feira. Quero agradecer ao Cauã, ao Ian, ao Felipe nas filmadoras, ao José no som, ao Davi na mesa de transmissão, ao Fábio nas luzes e ao Fumagari no violão. Estamos todos juntos, que bênção, que maravilha é ter vocês aqui comigo. Como eu digo, gosto de dizer sempre, né? Vocês é que são mais do que, muito mais do que eu. Vocês são os grandes responsáveis por esse programa estar acontecendo, né? E por todos os programas, na verdade, estarem acontecendo, né? Vocês são uma equipe só e se sacrificam, gente. Em nome de Jesus, que Deus recompense 1000 vezes mais toda a entrega, a generosidade que vocês têm dado a Ele, de estarem uma semana inteira e corre, e puxa, e levanta, e tira a filmadora, e desfaz a filmadora, e carrega cenário, e faz e acontece. Meu muito obrigado a vocês e o meu pedido a Deus que honre a vida de vocês por essa grande entrega. E com certeza eu digo a vocês, vocês não ficarão sem recompensa, meus lindos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, vai nos dizer o seguinte. Aliás, deixa eu saudar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, né? Aqui nós temos a Bernadette Dieter, a Karen, a Loreci, glória a Deus. Bom dia para vocês, minha gente linda, o Cornélio Haas. Um abraço para vocês todos. Que bênção é ter vocês aqui comigo nesta manhã de segunda-feira. Agora sim, toma comigo Atos Apóstolos, capítulo 24. Vamos ler todo o capítulo 24 hoje, para nós nos aprofundarmos bem, entendermos bem o contexto e mergulharmos de cabeça na palavra do Senhor.
5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e Tértulo, advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tértulo começou a acusá-lo nestes termos: graças a ti nós gozamos de paz, e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo o tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade nos ouça por um momento. Encontramos este homem uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. Isto é, está se referindo aqui a Paulo, né? É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus o apanharam, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: sabendo eu que há muitos anos és governador dessa nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas do que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas. Nessa ocasião, acharam-me no templo depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali uns judeus vindos da Ásia, e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui, que crime terão achado em mim, quando eu compareci diante do grande conselho, a não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles: por causa da ressurreição dos mortos, é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião, e adiantando a questão, disse: quando descer o tribuno Lísias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher Drúzila, que era judia. Chamou Paulo e ouvia-o falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora podes retirar-te. Na primeira ocasião eu te chamarei. Esperava outro sim, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência e se entretinha com ele. Decorridos 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante as situações que Paulo vai passando. É interessante todo o contexto, né? Nós falávamos na sexta-feira sobre... Nós falávamos mesmo? Sobre ser inteligente, né? Sobre ser astuto. E nós falávamos sobre essa questão de Paulo ter sido preso, enfim. Paulo foi inteligente o suficiente. E ele é levado, eu vou explicar porque nós não lemos 23 ao 35, do capítulo 23. Mas Paulo ele é transferido para Cesareia. E ele é transferido assim,
Paulo era quase como um prisioneiro de luxo, assim. E, enfim, eles tinham aquela emboscada, né, sobre aquela emboscada que fora feita para os que os judeus estavam armando sobre ele. Então, o tribuno Cláudio, ele manda realmente pela segurança de Paulo. E Paulo é levado até ao governador Félix, e esse governador recebe-o, ouve-o e entende que aquela questão, sabia o que estava se passando, sabia que eram questões doutrinais, né? E Paulo havia se justificado bem. Então ele manda que Paulo volte para a prisão. Fique lá até que o tribuno Lísias venha examinar a fundo essa questão. Só que aí começa a acontecer um processo ruim, nós podemos dizer assim. E de fato é o centro da nossa pregação de hoje. Ser esquecido. Isso mesmo, ser esquecido. Esse é o tema da pregação de hoje. Porque Félix, ele manda que Paulo seja preso até que o tribuno Lísias desça para julgar a causa dele. Então Paulo fica preso. E os Atos Apóstolos vai nos dizer que Paulo ficou preso por 2 anos. Paulo, ele é esquecido, Paulo é abandonado, Paulo é deixado de lado. Por quê? O evangelho continuava correndo, o evangelho precisava continuar a correr. Então os apóstolos, os discípulos não paravam. Os cristãos não paravam. Eles continuavam a pregar o evangelho, continuavam a fazer suas missões, continuavam a pregar, continuavam a declarar, a falar a palavra do Senhor. Ô José, por favor, para mim aí, a equipe do som. Cadê o somzinho aí? Por favor, não dá para pôr aquele somzinho lá, um somzinho de fundo assim, por favor? Obrigado. Eu tô me sentindo assim, vai que sem graça, só a minha voz aqui falando. Vamos colocar um clima aqui, né? Então, nós estamos passando, Paulo começa, aí você vai lendo no livro dos Atos Apóstolos, né? Lucas está narrando. A última vez que Lucas narra é quando eles chegam em Jerusalém, a nossa chegada em Jerusalém. A partir dali, só fala de Paulo, sozinho. Paulo foi preso sozinho, Paulo ficou sozinho, não tinha ninguém que estivesse com ele. Paulo ficou 2 anos sozinho, abandonado, esquecido. Imagina, tá? O governador Félix, ele fala que vai esperar o tribuno Lísias vir para julgá-lo. Ou ele mentiu, ou ele falou e esqueceu de informar, enfim, o tribuno, ou quando o tribuno veio, esqueceu de apresentar a questão, enfim, não sei como é que funcionava a jurisdição daquela época. Aliás, eu não sei nem como é que a jurisdição funciona hoje. Eu sou estudante de jornalismo, não de direito. Mas Paulo é esquecido. Paulo fica preso na prisão durante 2 anos. Paulo, ele é perseguido, os seus companheiros não que o abandonam, mas o evangelho precisava continuar a correr. Não havia muito que a comunidade dos cristãos pudesse fazer, não. Então Paulo fica lá, abandonado. Certo que entenda que abandonado não significa que Paulo não recebia visitas, porque inclusive a prisão de Paulo, ela era diferente, porque Paulo era um cidadão romano. Então os cidadãos romanos recebiam um tratamento diferente na prisão. Paulo não estava na mesma tipo de prisão como que estava em Filipe, eu acho, né? Que Paulo, ele e Silas são presos. Era diferente a questão. Eles não estavam maltratados como estavam naquele local. Mas Paulo estava ali, numa prisão ali. Claro, não era bom estar na prisão, mas era uma prisão uma cela um pouco melhor do que comparada a outra, que se ele não fosse cidadão romano. Então, a grande questão é, Paulo não estava
Paulo, mesmo estando esquecido, certamente a comunidade cristã o visitava. Certamente ele recebia a visita de alguns irmãos seus. Mas a grande questão é que Paulo acaba ficando abandonado, esquecido, não pela sua comunidade em si, mas esquecido pelos homens, pelas coisas deste mundo. E aí está uma chave que é importantíssima e que nós devemos nos ater. Nós não podemos, e eu não sei o que passou no coração de Paulo, diante daquela situação de prisão, não diz, a Bíblia não nos diz, né? Não nos fala, Paulo ficou triste, Paulo louvava, todas as noites Paulo louvava e agradecia o Senhor. Paulo evangelizava outros carcereiros, Paulo fazia isso, Paulo fazia aquilo, Não, na Bíblia não nos diz isso. A Bíblia só nos diz que Paulo ficou preso durante 2 anos, e quando trocou o governador ainda por cima, Paulo ficar preso, que o governador queria agradar os judeus, e manteve Paulo preso. Para os judeus estava ótimo. Os judeus olhavam para aquela situação e pensavam, tá bom, o cara lá que é o bambambam dos cristãos, não está aí para pregar. Então vamos ficar tranquilos, vamos ficar calmos. E nem se falar mais no assunto. Paulo estava sendo esquecido pelos seus inimigos, esquecido por homens, menos pela comunidade cristã que certamente o visitava. E aqui está a chave, aqui está a grande chave de tudo isso. Porque agora é importante, voltando a olhar para a nossa vida, voltando a olhar para a nossa história, voltando a olhar para os nossos corações. Eu preciso dizer para você, meu querido, nós vamos ser esquecidos. Nós seremos esquecidos. Algum momento ou outro da sua vida você vai ser esquecido. E aí? E aí a casa vai cair? Ou aí você vai se levantar e vai tirar força e vai mostrar que o seu coração não está ancorado nas coisas dessa terra. O seu coração não está ancorado nas coisas desse mundo, mas o seu coração está ancorado nas coisas do céu. Paulo, com certeza, gente, de verdade, senhor, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Paulo estava muito triste. Passou por crises, passou por lutas, passou por momentos de muita oração e súplica para que Deus tirasse aquele lugar. E não porque Paulo tinha o coração apegado nas coisas desse mundo, mas porque Paulo tinha sede de almas, e a sede de almas que Paulo tinha, ele não podia saciar. Ele estava morrendo de sede, ele não podia matar essa sede, porque ele estava preso. Ele não podia evangelizar, ele não podia ir aos pagãos. Gente, Paulo vivia para isso, a vida de Paulo era essa. Paulo vivia para a pregação, vivia para o evangelho, vivia para a missão. Oh, glória! Chegou o sonzinho, ó. Eita, meu Deus! Paulo vivia para isso. Mas ele acaba esquecido lá. Certamente Paulo passou por tristeza. Gente, talvez Paulo tenha passado até mesmo por depressão, sei lá. Sabe por quê? Porque imagina, você está vivendo numa velocidade a sua vida, e do nada você põe um freio, pisa no freio, diminui a velocidade. Sabe para quê? Porque você foi preso, e porque lá você permaneceu esquecido. Não era justa a prisão de Paulo. E Paulo queria passar por isso, porque Paulo sabia que esse era o caminho que ia levá-lo a Roma. Ele sabia que essa era a vontade do Senhor. Mas agora, no processo, a gente fica falando de ver o processo. Aí no meio do processo, começam a aparecer as condições, começam a aparecer as dificuldades, começam a aparecer as batalhas. E aí a vontade que nós temos nós acabamos sendo levados, guiados, conduzidos pela nossa vontade, e não deixamos que Deus proceda conforme a vontade dele na nossa vida. Paulo, com certeza, isso talvez tenha sido talvez a prova final de Paulo antes de subir a Roma. É ficar 2 anos em silêncio, 2 anos calado, 2 anos mudo, sem voz. Paulo passou por uma experiência santificadora.
para mostrar, e talvez, não sei porquê necessariamente, talvez tenha sido isso, mas sobretudo para mostrar a Ele, mas sobretudo para que ele tivesse o seu coração provado até o limite. E nós no abandono, no esquecimento, onde está o nosso coração? De verdade, eu sei que hoje muitas pessoas talvez tenham passado por situações de abandono, por situações de esquecimento, por situações de tristeza. Mas se nós passamos por esse tipo de situação, é o grande momento, é o grande tempo em que nós, despojados das coisas dessa terra, despojados das coisas desse mundo, despojados das razões humanas, nós podemos voltar o nosso olhar apenas para o Senhor e ver que, de fato, nós só temos a Deus e é só Ele que importa. Gente, Paulo não terminou a vida sendo assistido por todos os cristãos, vendo seu martírio, que nada. Paulo estava no final de sua vida abandonado, sozinho, com poucos estavam ao seu lado. Mas ele não se importava com isso, porque ele já tinha completado a sua carreira, e ali ele se despojava de si, e se deleitava diante da glória de Deus. Querido, se você hoje se sente esquecido, se sente triste, se sente para baixo, se sente magoado, você tem passado por situações de depressão, de tristeza, porque alguma coisa aconteceu sobre você, alguma coisa aconteceu sobre você que te desencadeou tudo isso, que fez com que você se encontrasse nessa situação. Mas deixa eu dizer para você, Deus está te dando, através desses problemas, dessas dificuldades, não que seja a vontade dele, mas por permissão dele, ele quer tirar um bom desígnio disso, para que o seu coração esteja cada vez mais ancorado ao coração dele. A nossa vida, e agora eu quero dizer também no âmbito geral de vida apostólica, uma vida apostólica não é, veja bem, a vida apostólica não é feita só de palco, não é só feita de pé na estrada, não é só feita de poeira nas sandálias, mas ela é também uma vida de secreto, uma vida de recolhimento, que é isso que o Paulo passa de certa forma forçado. Primeira coisa então, para fechar a primeira chave se for esquecido, não esqueça que há um Deus que jamais esquece de você. E a segunda coisa que eu quero dizer não esqueça que a vida missionária não é só uma vida de palco, não é só uma vida de pé na estrada, mas é uma vida de secreto. Paulo teve a oportunidade, teve a chance ali de evangelizar o governador Félix. Ele tentou, e Félix não queria ouvi-lo muito, né? Porque a mulher dele, Drúzila, era uma mulher, ela era judia, vai dizer que a judia era uma mulher que vivia no pecado, era uma mulher pecadora pública, né? Ela vinha de uma outra união e casou com o governador Félix. Então Félix não se agradava de ouvir Paulo. Paulo era tido como um objeto de barganha, né? Paulo era visto como objeto por Félix, de que uma hora ele ia aparecer com dinheiro e Félix ia liberá-lo, mas não era assim que funcionava. Paulo não tinha dinheiro para oferecer para Félix. Mas o que mais importa é que nós entendamos que, independente do local onde nós estejamos, nós ali estamos debaixo da vontade de Deus, e que Deus tem um propósito para nós. Isso eu já vim adiantando um pouquinho antes, mas é sobre isso, cara. É sobre isso. Essa é a nossa vida. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do apóstolo. A vida do apóstolo não se resume a uma vida de pregação, a uma vida de palco, a uma vida de doutrina, a uma vida de púlpito, a uma vida de microfone, a uma vida de pé na estrada, mas se resume a vida apostólica a uma vida de secreto. O avivamento, ele não começa no palco, o avivamento começa no secreto. A nossa vida, a vida dos grandes santos, os santos foram santos não por aquilo que faziam,
no externo, mas por aquilo que viviam no secreto, porque eram santos no secreto. Eu lembro que nós estávamos, uma vez eu conversava com o William, o nosso seminarista da nossa comunidade. Se ele está nos assistindo, um beijão para ele. Inclusive ele nos assiste, acho que algumas segundas-feiras. Ele comentava comigo sobre São João Paulo II. Ele disse que achava que o que santificou São João Paulo II foi o momento em que ele começou a ter a sua voz enfraquecida. Não que São João Paulo não fosse um homem que buscasse ver a vida de santidade antes, mas que ele precisou meio que não ser esquecido. Imagina, o Papa não é esquecido, mas ele passar por um momento como o de Paulo, de ser recolhido, de ter que ficar em silêncio porque não tinha mais voz. Gente, eu assisti uma vez, eu fui dar uma olhada, porque eu tinha curiosidade, né, para ver um pouco do estado que se contou São João Paulo II, porque a imagem, quando a gente ouve falar em São João Paulo II, pelo menos para mim é assim que funciona, a imagem que vem na minha cabeça é aquele homem forte, bem esbelto assim, com um bom porte físico. Mas quando nós vamos ver São João Paulo II dos anos de 95 para frente, nós vemos um homem gordo, sentado, encolhido, com seu rosto se deformando. Chega, a gente vai olhar, eu fui olhar na missa, a última missa de Natal que São João Paulo II celebrou, foi em 2004. Ele não tinha voz mais, a voz dele mal saía. Agora você imagina um homem que passou a vida inteira sendo um homem que tinha o hábito de ser atleta, um homem que gostava de percorrer, um papa que viajou centenas não, mas viajou dezenas de nações ao longo do seu pontificado. Chegar ao final do seu pontificado desse jeito, ter que entrar numa missa de Natal, ser carregado, não ter que ser um microfone e sua voz mal sair direito. Mas foi isso uma das coisas que fortemente santificou São João Paulo II. Que ali São João Paulo II talvez tenha entendido que mais do que viagens, mais do que pregar o evangelho, mais do que tudo, o que importava era só ele e o Senhor, e mais nada. Existe uma história de um padre chamado Padre João Maria Vianney. Para nós, né? São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi mandado para Ars, que era uma cidade no interior da França. Agora imagina você, tá? Eu tô aqui falando para você. Você tem uma vida apostólica, de uma vida de apóstolo, de uma vida de santidade. Você lá, você decide entrar numa comunidade, sei lá, uma comunidade lá do Mato Grosso, sei lá, ou a comunidade de Emanuel, ou você resolve começar a fazer missões pelo grupo de oração. E aí você pensa, eu vou entrar e vou começar lá, eu vou começar a pregar, e eu vou começar a fazer evangelização, vou ir às ruas para evangelizar as pessoas. E aí chega lá e fala assim, bom, você chega para fazer uma missão, nós temos uma missão para você lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada, vamos dar uma cidade bem pequenininha, cidade de Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul. Você vai para lá você vai ficar fazendo missão. Aí você vai me vixe, eu saí da minha casa, da minha família, abandonei tudo que eu tinha para fazer missão, para ficar numa cidadezinha de interior. Ou vou no grupo de oração da minha paróquia, né? Vou ajudar. E aí o líder do grupo de oração fala, eu preciso de alguém para intercessão. E não é nem para você ficar intercedendo para rezar, para ficar intercedendo de longe. Agora você imagina um padre que é colocado para uma cidadezinha do interior, e lá ele era virou um homem tão santo, um homem tão despojado que não dava bola se tinha público, se tinha pessoas para assisti-lo. Ele só se preocupava com uma coisa, que era viver uma vida de santidade. E
Foi assim, dessa forma, que pela vida de santidade que ele viveu, ele atraiu pessoas. Entenda que você não precisa viver, você não precisa. A única coisa que você precisa, não precisa não, o que você precisa de fato é viver uma vida de santidade. Não adianta você estar com o microfonezinho na mão, bonitinho, pregando num palco, se você não vive uma vida de santidade. A sua vida missionária, a sua vida vai fracassar miseravelmente. Agora, se você busca viver uma vida de santidade, meu querido, aí não importa o lugar onde você vai estar, as pessoas vão atrás de você. Porque você é santo, e é a santidade é que chama, não é um microfone, não é, inclusive aqui, não é um cenário bonito, não são luzes, não são filmadoras, não é um quadro, não é uma mesa, não é uma xícara. O que nos atrai pessoas para nós, para nossas vidas, é a nossa vida de santidade. Não esqueça que tem alguém que nunca esquece de você, que está sempre com você. E não esqueça que a vida em Deus é muito mais do que pura e simplesmente palco, pura e simplesmente pé na estrada. A vida de santidade, uma vida missionária, é tudo aquilo que envolve a missão. Independente de qual for a situação, independente do local, nós vamos viver uma vida de santidade. Vamos viver uma vida de santidade. Vamos entregar tudo o que nós podemos para Deus. Vamos orar. Vamos orar e vamos entregar verdadeiramente para Deus nossas vidas, os nossos corações. Confiar ao Senhor. Fazer aliança com Deus hoje. Porque não importa mais as pessoas, não importa mais o meu eu, o que importa é nosso Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós pregamos, é para Ele que nós evangelizamos, é para Ele que nós oramos pelas pessoas, é para Ele que nós intercedemos. Não é necessariamente por Ele, não, nós não pregamos para Jesus, né? Mas é um outro, assim, é uma pregação que nós oferecemos ela para Jesus. Nós entregamos tudo para Jesus. E o que vem depois é consequência. O que vem depois são as consequências de viver uma vida apostólica, viver uma vida de santidade. É buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não importa mais as pessoas. Até eu acho que eu falei isso um dia, né? Não importa, e se não falei, eu falo hoje. Não importa se a pregação da palavra, se você deixa de ir, você some, se você vai embora, se você morre, não tem que prevalecer o seu nome, tem que prevalecer a palavra que você pregou. Não é o seu nome que tem que ficar registrado. As pessoas não têm que lembrar, nossa, você lembra como fulano de tal pregava bem, mas e o que ele pregava? Ah, não sei. O que importa é a pregação ser, a palavra ser, a oração que você fazia, o mover de Deus que havia. Porque você não se importava com a sua figura, mas é porque você se importava com Deus. Vamos orar. Vamos olhar para Deus. É para Deus que o nosso olhar tem que estar. É para o Senhor que o nosso olhar tem que estar voltado. Porque muitas vezes o nosso coração se entristece. O nosso coração, a nossa vida começa a andar cabisbaixo. Porque nós colocamos expectativas demais nos homens. Quando nós devemos colocar as expectativas em Deus.